Aí a minha mãe falou assim, você sabe o que é isso daí? E eu comecei a chorar e falei, sei. Ela falou, eu falei pra você que você não tocasse no seu cabelo. Você sabe que o seu cabelo é ungido e você tocou nele. Isso daí é o peso da mão de Deus. É castigo da mão do Senhor em cima de você. Você sabe que essas coisas aí não agradam a Deus e você continua fazendo. E eu comecei a chorar, fiquei agoniada. Mas hoje eu estou servindo ao Senhor. Deus, Ele sempre me mostrou o que é certo, o que é errado. Eu também fui criada na doutrina e eu sei que corte de cabelo, pintura, sobrancelha, esmalte, tudo isso aí não agrada a Deus. Tem pessoas que não acreditam, mas isso daí é coisa que não agrada a Deus. Essas vaidades, essas coisas não agradam ao Senhor. Se nós for ver lá em Isaías 3,16, a palavra do Senhor ela é bem clara. Que as filhas de Deus, elas têm que ser simples como a pomba, né? Nós não podemos desagradar o Senhor, entristecer o coração do Senhor, porque nós já somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A serva do Senhor, ela não precisa se pintar para poder ser linda. A serva do Senhor não precisa passar base, pó no rosto, fazer sobrancelha. A serva do Senhor já tem o brilho do Espírito Santo. Hoje, pela misericórdia do Senhor, tudo que o mundo me oferece eu rejeito. Eu não pinto cabelo, eu não pinto unha, eu não uso batom, eu não faço sobrancelha, eu não uso brinco. Todas as vaidades que eu usava antes, eu não uso mais. E eu tenho a cada dia pedido ao Senhor que me fortaleça para que eu possa caminhar. Porque para nós chegar lá no céu, nós temos que ser santos, né? Nós não podemos chegar lá na glória do Senhor pintada, maquiada, cabelo cortado, né? Porque Deus, Ele é santo. Muitas das vezes quando eu falo para alguém que batom é pecado, corte de cabelo é pecado, né? As pessoas até me criticam. Teve pessoas que já me magoou profundamente ao ponto de eu chorar, né? Por conta que fala que eu quero ser santa demais, que batom não tem nada a ver, cortar o cabelo não tem nada a ver, e se deixar o cabelo grande demais o cabelo fica feio. E pela misericórdia do Senhor, eu não me acho feia não, porque quando a gente tem Deus na nossa vida, o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas nos deixa linda, né? Tanto os servos como as servas do Senhor, né? Em geral, os servos do Senhor que verdadeiramente querem agradar ao Senhor, eles não precisam da vaidade que Satanás oferece, porque nós já somos lindos, porque o brilho do Espírito Santo está em nós. E nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer jeito. Uma mulher do Senhor se apresentar no altar de Deus cabelo pintado, toda pintada, cabelo cortado, isso é vergonhoso, né? E a vida espiritual não fica uma vida tão com o brilho do Espírito Santo, porque nós que vivemos na sã doutrina, obedecendo a palavra do Senhor, nós temos o brilho do Espírito Santo. E aquelas mulheres de Deus que querem viver na rebeldia, no pecado, elas precisam entender, aprender e obedecer a palavra do Senhor. E parar, pedir perdão ao Senhor, né? Parar de praticar tais coisas, estar cortando o cabelo, porque isso daí é pecado. Cortar o cabelo é pecado. Muitas das vezes as pessoas pagam preço, são castigados e perguntam por que está passando por aquilo, né? Ah, porque é servo do Senhor e está passando por tal situação. E muitas das vezes estão cometendo algo que está entristecendo o coração de Deus, e Deus dá uma apertinha ali para ver se a pessoa se conserta. A paz do Senhor Jesus, para o Senhor presbítero, para sua esposa, que Deus possa assim estar abençoando a vida de vocês. Eu quero contar aqui o meu testemunho. Meu nome é Fabiana, né? Eu nasci e me criei num lar evangélico, num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais, eles eram cristãos. E eles me criaram na igreja, na presença do Senhor e na doutrina, não é verdade? Quando eu era criancinha, ainda pequenininha, eu gostava muito de ir para a casa do Senhor com os meus pais. Eu gostava muito de louvar. Às vezes, quando
eu não tinha oportunidade, eu voltava chateada para casa porque eu queria louvar. Eu tinha aquele prazer de ir para a casa do Senhor, louvar o Senhor. E o tempo foi passando e eu me tornei adolescente e fui cantar no grupo de jovem. Só que daí eu comecei a olhar para o mundo e cheguei a ficar de um jeito que não queria mais saber das amizades das meninas da igreja, né? Eu ia para a igreja e muitas das vezes eu até ia para zombar, que eu ficava ali, né? Não fazia muito caso da pregação, não fazia caso das meninas. E eu sei que eu comecei a andar pelo caminho errado, o caminho do mundo. E nesse tempo, os meus pais começaram a ficar tristes comigo. O meu pai, ele sempre foi um homem assim, rígido na doutrina. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o irmão que me apresentou, né, que fez a apresentação, falou assim: irmã, quando essa menina nascer, nunca toque nos cabelos dela. A minha mãe recebeu a profecia, né? Aí meu cabelo, ele era muito grande o meu cabelo. Minha mãe nunca tinha cortado o meu cabelo. Aí eu não queria mais ir para a igreja, comecei a me desgostar da igreja, né? Comecei a fazer amizade no mundo, né? E não quis mais ir para a casa do Senhor. Muitas vezes eu ia porque minha mãe me obrigava, mas eu chegava lá, eu não tinha mais o prazer de louvar. Eu me ajoelhava, ficava ajoelhada sem falar nada, né? Muitas vezes até cochilava. Não fazia muito caso das coisas de Deus. E certo dia eu cheguei na casa de uma tia minha e eu pedi para ela cortar o meu cabelo. E ela falou: eu não vou fazer isso não, porque sua mãe é crente e ela não vai gostar disso. Enfim, aí eu fiquei calada, não falei nada. A minha tia se descuidou um momentinho. Eu peguei a tesoura, cheguei de frente do espelho e eu mesmo fiz o processo do corte no cabelo. E cortei meu cabelo, que quando ela se deparou com aquela cena, ela ficou nervosa. Menina, pra que tu fez isso? Tu não podia cortar o teu cabelo. E já comecei na rebeldia, né? Eu falava que ia na casa da minha tia, minha mãe deixava, né? Eu ia pra lá. Quando eu chegava lá, eu passava batom. Eu levava roupa, né? No escondido da minha mãe, algumas roupas que eu tinha arrumado com uma amiga minha. E vestia lá, vestia mini saia, mini blusa, short, né? Já não estava tendo mais aquele compromisso nem sinceridade com a palavra de Deus. Já não queria saber mais da doutrina do Senhor. Aí, quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu meu cabelo naquela situação, ela ficou muito chateada comigo. Só que ela não me castigou ao ponto de me bater, né? Ela reclamou comigo, ficou muito triste. Pra que você fez isso? Pra que você cortou o seu cabelo? Seu cabelo é ungido, você não podia ter feito isso. E o meu pai, ele ficou muito chateado comigo. Aí eu olhei pra eles e vi a chateação, mas não tive uma correção ao ponto deles me baterem, não é verdade? Aí pronto, aí eu pensei, já que eles não me bateram, então isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. Só que, às vezes, quando os nossos pais não querem corrigir de uma maneira dura, então Deus, ele entra e pesa a mão, porque Deus é amor e também ele é justiça, né? E ele castiga o filho que ama. E um certo dia, eu continuei do mesmo jeito que eu estava. Eu ia para a igreja, eu colocava uma roupa decente, né? Que foi do jeito que meus pais me criaram, eu ia com a roupa longa, decente. Mas quando eu saía da igreja, eu fazia tudo errado. E eu, por não me contentar com o corte do cabelo, eu fiz uma franja, cortei o meu cabelo na frente. Aí minha mãe ficou mais decepcionada ainda e a minha rebeldia só foi aumentando. Tinha vezes que eu chorava para não ir para a igreja, comecei a responder ela, comecei a responder o meu pai. E certo dia, meu pai falou assim: eu ainda mando em você porque você ainda é uma criança. E eu não tinha mais prazer nas coisas de Deus, eu já não queria louvar mais. Quando eu via as meninas, eu fazia de conta que elas não eram ninguém. Muitas vezes ela ia na minha casa me chamar para ir para a igreja, eu dizia que não ia. Às vezes não queria nem falar com elas, só queria amizade do mundo. E um certo dia,
Foi exatamente nesse dia que eu cortei a minha franja. Aí minha mãe disse, por que você fez isso? Você está indo longe demais. Eu não vou criar você desse jeito, você tem que se consertar. Você tem que se consertar. E eu já não dava mais ouvido para elas. Eu tinha 12 anos. Nessa época eu tinha 12 anos. E nesse mesmo dia que eu cortei a franja, eu percebi, que eu estava na parte da cozinha, eu percebi que alguém tinha chegado na porta da minha casa, me chamando para ir para o ensaio. Era as meninas da igreja. E eu me escondi, coloquei a franja para cima, né? E coloquei uma presilhinha para prender a franja que eu tinha cortado para elas não verem. O cabelo eu já não soltava mais para ir para a igreja porque eu tinha cortado o cabelo. E saí para fora e elas disseram, Fabiana, a gente vai te buscar para ir ensaiar. Eu falei, eu não vou. Elas falaram, por que você não vai? Eu disse, porque eu não quero ir, eu não vou. Fiquei até chateada. Aí minha mãe falou assim, você não vai porque você já passou do limite. E eu não queria mais saber das coisas de Deus. Eu fiquei uma jovem, uma adolescente muito rebelde mesmo, muito rebelde. E eu sabia que eu estava errada, porque eu fui criada na disciplina do Senhor, né? Na disciplina que meu pai e minha mãe me ensinou a honrar a palavra de Deus, a honrar o Senhor. E elas foram embora muito triste, porque eu não quis mais. Não quis mais saber da amizade, não quis mais ir para a igreja. Às vezes eu nem ia, ficava chorando, né? Inventava de um tudo para não ir mais. E nesse mesmo dia que elas foram atrás de mim, que eu rejeitei o convite para ir ensaiar, quando elas foram embora, com poucos minutos, já ficou de tardezinha. E eu comecei a ficar triste, muito triste, angustiada, foi dando aquele aperto no peito, no coração. E eu senti aquela vontade de ir para a igreja. Eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja. Aí mãe disse assim, agora você não vai porque já é tarde, você não vai sozinha. Hoje eu não vou. E você era para ter aproveitado para ir com as meninas, já que você não foi, então hoje você não vai. E eu deitei na minha cama, eu chorei, fiquei agoniada, angustiada, muito angustiada e dormi. Quando foi pela madrugada, quando tudo estava silêncio, todo mundo dormindo, eu acordei muito agoniada, sentindo algo queimando muito forte no meu estômago. Queimava igual fogo no meu estômago e eu agoniada. E quando eu levantei da minha cama, eu já levantei tonta, muito tonta, um peso na minha cabeça. E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, que eu abri a boca, o chão ficou vermelho de sangue. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E aquele fogo queimando no meu estômago, queimando. Aí eu peguei ligeiro um pano assim, limpei para ninguém ver. E pensei comigo, amanhã eu vou estar boa. E deitei, voltei a dormir. Só que quando foi pela manhã, eu me acordei cega. Não enxergava mais nada. Toda me tremendo, fraca, não sentia mais nada. Se alguém chegasse para mim e me beliscasse, me apertasse, eu não sentia. Fiquei cega, né? Não sentia mais nada, fiquei muito fraca. E eu comecei a chorar. E a minha mãe falou assim, você não vai levantar não? Eu falei, eu tô doente. Ela disse, de quê? Eu disse, não sei. Eu tô doente, mas não falei pra ela o que estava sentindo. Aí ela falou assim, vem tomar café. Aí na hora que eu tomei o café, eu vomitei. Quando eu vomitei, não foi o café, foi sangue. Aí ela viu aquela cena e ficou muito preocupada. Disse, tu tá sentindo alguma coisa? Aí foi na hora que eu falei pra ela, eu não tô vendo nada. Eu tô me tremendo muito, tô me sentindo fraca, eu tô agoniada. Aí ela falou assim, então vá deitar, que isso vai passar. Isso é passageiro. Aí eu deitei, só que ela sabia que não era passageiro. Foi o próprio Deus que pesou a mão em cima de mim, porque eu estava com rebeldia. Muitas das vezes Deus, ele pesa a mão em nós para nós se consertar. E as pessoas falavam antes, corta o cabelo dessa menina, essa menina parece uma véia, veste uma roupinha de alça nessa menina, essa menina, uma criança parecendo uma véia, quando essa menina crescer. E
minha mãe dizia, não, minha filha, eu vou criar no caminho do Senhor. Aí me deitei, né? Fiquei lá. Senti muita sede. E eu falei, mãe, eu quero água. Aí ela me deu água. Quando ela me deu água, que eu tomei a água, eu vomitei. Quando eu vomitei, não veio água, veio sangue. Aí ela se desesperou, disse, Fabiana, você sabe o que é isso daí? E eu comecei a chorar e falei, sei. Ela falou, eu falei pra você que você não tocasse no seu cabelo. Você sabe que o seu cabelo é ungido e você tocou nele. Isso aí é o peso da mão de Deus. É castigo da mão do Senhor em cima de você. E eu comecei a chorar, fiquei agoniada e não parou por aí não. Aí quando foi meio-dia, ela colocou o meu almoço. Quando eu almocei, eu vomitei de novo. Quando eu vomitei, não veio a comida que eu ingeri, veio sangue. E era muito sangue, era sangue, bastante sangue, aquele sangue preto e bem coalhado. Aí minha mãe ficou desesperada e mandou meu pai. Ela ficou tão revoltada comigo por causa da minha rebeldia que ela não quis nem saber de ir comigo pro hospital. Mandou meu pai. E meu pai perto de mim assim, e eu sem enxergar ele. Quando a gente chegou lá no hospital, o médico falou assim, olha, eu vou passar aqui. Ele me perguntou, você tá sentindo dor? Eu falei, só no estômago e me sentindo muito fraca. Aí eu falei pra ele, eu também não tô enxergando. Aí ele tá assim, olha, eu vou passar aqui uma injeção pra aliviar as dores. Falou pra o meu pai, leve a sua filha pra casa, porque ela não tem jeito. Eu não posso fazer nada, só pra pro senhor ter uma ideia. Eu vou passar aqui o medicamento pra ela tomar, pra ela não ficar sentindo dor, mas ela não tem mais jeito, pode levar ela pra morrer em casa. E meu pai falou nada, ele ficou calmo, ele ficou tranquilo, só que eu me desesperei, porque eu sabia que eu estava pecando, eu sabia que eu tinha desobedecido ao Senhor, eu estava sendo rebelde com o Senhor, com os meus pais, né? E aquilo dentro de mim doía, porque eu que já tinha provado, né, das coisas do Senhor, louvado na igreja, né, cantava em conjunto de jovens, quando eu era criança, louvava muito, né, e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, só piorou, cada vez mais eu fiquei pior, eu já não comia mais, porque se eu comesse eu vomitava, só sangue. Qualquer coisa que eu tomasse, água, café, leite, eu vomitava só sangue. E cada vez mais aquilo dali foi me afetando. E chegou uma hora que eu comecei a chorar muito. Eu falei, mãe, eu não tô mais aguentando, eu não tô. Aí meu pai tinha saído, aí ficou só eu e minha mãe em casa. Aí ela falou assim, olha, fica aí, vem quietinha. Eu vou ali chamar alguém com carro para levar você para o hospital. E eu falei, tá bom. Quando a minha mãe saiu, eu me levantei, mesmo sem enxergar nada. Saí pegando nas paredes, toda me tremendo, muito fraca. E eu não enxergava nada, eu só sentia só o claro mesmo da porta. E eu fui em direção ao claro da porta. E eu cheguei ali na porta, que era duas partes, que era uma porta em cima e uma porta embaixo. A de cima ficava aberta e eu me segurei com muita força na parte de baixo. E eu falei assim, Deus, eu não me importo, Senhor, de ficar nessas condições que eu estou. Porque eu errei, eu pequei. Mas por favor, Senhor, não me deixe morrer. Eu não me importo, Senhor, de ficar assim do jeito que eu estou, mas não me deixe morrer. E quando a minha mãe chegou, eu estava ali na porta, ali a lágrima descendo. E me levaram para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou assim, eu vou encaminhar para Caruaru, porque lá eles vão examinar melhor, lá eles vão dizer o que foi que aconteceu. E quando eu cheguei lá em Caruaru, foram fazer um exame em mim, que foi um exame muito doloroso. E naquele momento ali, que eu estava ali, tinha uma irmã que estava com a outra irmã dela doente. Aí ela perguntou ao meu pai assim, o que é que essa mocinha tem? Aí meu pai explicou o que era que eu tinha. E meu pai falou, ó, isso daí é o peso da mão de Deus. Ela cortou o cabelo dela.
E a irmã começou a conversar comigo, me aconselhar, e eu muito arrependida, muito triste, porque eu tinha feito coisas que deixou o coração do Senhor triste. E fiquei ali. O médico chegou para fazer o exame. E eu falei assim, pai, eu quero água. Aí meu pai falou assim, não pode. O médico disse que você não pode. E eu comecei a chorar, comecei a chorar. E na hora de fazer o exame, eles pegaram uma mangueira bem grossa e começaram a colocar dentro do meu nariz. Aí meu pai falou assim, por que vocês estão fazendo esse exame? O médico falou assim, olha, ela não tem nada dentro dela. O intestino dela, tudo, os órgãos dela, tudo dentro dela estourou. Ela não tem nada. Ela não tem intestino, ela não tem mais nenhum órgão. Tá tudo estourado, tudo danificado. Eu não sei o que foi isso, mas ela só um milagre. E começaram a colocar aquela mangueira dentro do meu nariz. E eu comecei a gritar, eu puxei. Quando eu puxei, tiveram que me segurar nos pés, na cabeça, nas mãos. E eu gritava, eu gritava, mas eu não lembrava de pai, eu não lembrava de mãe, eu não lembrava de ninguém, eu só lembrava de Jesus. Eu dizia, Jesus, Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda, Senhor, me perdoa, me socorre. E ali eu só chamava pelo Senhor naquela hora, só chamava por Ele, só chamava por Ele. E na hora que colocaram aquela mangueira no meu nariz, eu senti quando a ponta da mangueira chegou dentro do meu estômago. E o médico falou assim, olha pai, isso daí é um milagre. A gente tem que fazer esse exame, mas aí é só um milagre. E teve uma hora que eu me agoniei e comecei a puxar de novo. O médico disse, não, tem que fazer esse exame. Se você quiser viver, é assim. E se você quiser morrer, é assim. E você só um milagre. E eu fiquei ali agoniada, depois que fizeram aquele processo. Eu comecei a colocar bastante sangue pelo nariz, bastante sangue pela boca, muito sangue mesmo, ao ponto de eu ficar sufocada sem respirar. Era muito sangue. Todo mundo que estava ali naquele hospital começou a chorar quando viu aquela cena, porque era sangue, muito sangue. Era uma coisa pavorosa. E depois daquele processo ali, depois que eu gritei bastante, eu gritei muito por Jesus. Eu chamei muito por Ele, pedi, Senhor, me socorre, Jesus, venha cá. Jesus, venha cá, não me deixe morrer, me socorre, Senhor. E eu sabia que era o peso da mão de Deus, porque eu toquei no meu cabelo. Muitas das vezes a gente conta o nosso testemunho, uma experiência que a gente teve para alguém, né? E muitas vezes a pessoa zomba da gente. Eu mesmo já contei o meu testemunho para alguém que já zombou de mim. Ah, esse negócio de crente é besteira, crente inventa muita coisa, né? Mas Deus, Ele castiga, porque o Senhor não gosta de ver as servas dele na vaidade, nas coisas que o inimigo oferece, porque isso não agrada a Deus. E ali naquele momento, teve uma hora que eu não aguentei mais, devido a eu estar muito fraca. E eu parei. Quando eles terminaram aquele processo, aí eu comecei a ver o teto assim do hospital, começou a clarear. Começou a clarear e eu fui me sentindo melhor. E a lágrima começou a descer do meu rosto. E eu agradeci a Deus, porque eu estava enxergando. Eu pensava que eu não ia enxergar mais. Comecei a sentir minha mão melhor, meus pés. E me levaram para a cama lá no quarto. E eu estava com um vestido branco. O vestido não prestou mais, porque o vestido ficou todo vermelho de sangue. Todo vermelho ficou o vestido. E todo mundo que trabalhava no hospital, o pessoal da limpeza, eles me chamavam a menina que nasceu de novo. Tinha um rapaz lá que todo dia queria fazer limpeza lá no quarto. Ele falava, e aí Fabiana, tudo bem? Como é que você tá? Você tá melhor? Você é a menina que nasceu de novo. Você nasceu de novo. Todo mundo que estava ali ficou abismado com aquela situação. E todo mundo perguntava o que foi. E eu falava, foi porque eu cortei o meu cabelo. E tinha gente até que ficava meio assim pro meu lado, né? Tem pessoas que é incrédula, não entende. Passou-se um tempo, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim. Eu passei um tempo ali no hospital. Por recomendação médica, eu não podia beber água, eu não podia comer. Eu não tomava água, não tomava leite, nada, nem me alimentava, porque eu não tinha mais nada dentro de mim, né? Eu só tomava soro e medicação. E tomei bastante sangue, porque eu perdi todo o sangue que eu tinha.
devido o médico falar que eu não podia comer mais, porque eu não tinha mais intestino, eu não tinha mais nenhum órgão dentro de mim. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre e eu agradeço ao Senhor, porque eu fui rebelde, eu cortei o meu cabelo, desobedeci ao Senhor, aos meus pais, mas o Senhor ainda foi misericordioso comigo, porque eu me arrependi. Quando a gente se arrepende, Deus, Ele, estende a mão e nos poupa. Mas quando a gente continua na rebeldia, Deus, Ele vai e pesa a mão outra vez, né? E se a gente continuar a insistir ali, endurecer o coração e insistir no pecado, no erro, Deus, Ele nos guarda, né? Ele permite que a gente desça à sepultura, né? Porque Ele é amor e Ele também é justiça. E quando Ele tem plano nas nossas vidas, Ele não perde a nossa alma para o diabo. E eu saí daquele hospital, cheguei em casa, todo mundo ficou admirado comigo, porque era para mim ter saído do hospital morta, pela situação que eu estava, mas todo mundo sabia, e eu sabia que era o peso da mão de Deus. E eu cheguei em casa e falei assim: Deus, nunca mais eu corto meu cabelo, nunca mais eu toco no meu cabelo. E o tempo passou, comecei para a igreja de novo, e o tempo foi passando. Daqui a pouco eu esqueci do que eu tinha passado, esqueci do peso da mão de Deus e voltei para o mundo de novo. Voltei para o mundo de novo. Fiquei no mundo. E quando foi depois de um tempo que eu estava no mundo, eu comecei a sentir uma agonia muito forte na minha cabeça. Aonde eu tivesse, eu sentia uma mão dava uma tapa na minha cabeça, assim, onde eu estava eu caía. Eu me sentia muito fraca, frágil, não conseguia me movimentar. E onde eu tivesse eu caía, eu vomitava bastante, ficava muito enjoada e ficava sem enxergar nada. E teve um momento que eu pensei assim: Deus ainda está pesando a mão em cima de mim. Porque depois de tudo que eu passei com o peso da mão de Deus, eu voltei para o mundo e continuei mexendo no meu cabelo. Hoje o meu cabelo, ele não é o mesmo como era antes. Eu tinha um cabelo muito bonito. Eu comecei a pintar o cabelo, eu comecei a passar alisante no meu cabelo. E tudo isso foi estragando. E Deus, Ele continuou pesando a mão em cima de mim. Deus continuou tocando em mim, na minha saúde, por conta da minha rebeldia. Mas hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu quero obedecer ao Senhor, eu quero servir a Ele, porque sem Ele eu não sou nada. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Já vai fazer 5 anos que eu voltei para a presença do Senhor. Estou muito feliz. Tenho me esforçado bastante para obedecer a Deus, obedecer a doutrina. Hoje eu não pinto mais cabelo, eu não corto cabelo, eu não pinto unha, eu não faço sobrancelha. Tudo que eu tinha de vaidade que o inimigo colocou na minha vida, quando eu voltei, de fato e de verdade, para os caminhos do Senhor, eu joguei tudo fora, eu não quis saber mais de nada. Maquiagem, batom, essas coisas aí eu joguei tudo fora. Tudo fora, porque isso daí é coisa que não agrada ao Senhor. E no período que eu estava no mundo, Deus, Ele me deu um sonho muito forte. Eu fui dormir e minha mãe falou: até para você dormir você tem que se pintar. E eu falei assim: amanhã eu já amanheço arrumada. E fui dormir, no período que eu já tinha voltado para o mundo, Depois de todo o processo que eu passei, que Deus pesou a mão em cima de mim, Depois de tudo isso, desse sofrimento que eu passei por rebeldia, eu ainda fui para o mundo depois. E Deus me deu esse sonho. No sonho, eu ia casar. No sonho, eu era muito jovem, eu ia casar e tinha umas irmãs da igreja que estavam fazendo penteado no meu cabelo. E essas irmãs falavam assim: pronto, terminei. Vamos. Aí eu dizia: vamos. E eu com um vestido muito grande, um vestido de noiva, bem composto, bem branquinho, muito grande, lindo o vestido. E eu ia. E aquela multidão de irmãos me acompanhando e eu na frente.
E eu com aquele vestido muito lindo. Só que no meio do caminho, eu olhava para trás e eu vi uma mancha de sangue no meu vestido e eu me sentia fraca. Aí eu me sentava assim e dizia, eu não vou mais. As irmãs falavam, por que você não vai mais? Eu dizia, eu estou me sentindo fraca, eu não vou. Quando eu olhava na minha frente, vi um jovem muito bonito. Ele vinha com um terno todo branco. Ele era loiro, dos olhos azuis, e ele dizia assim, eu vim te buscar, mas tu não está preparada, eu vou levar esse povo comigo e tu fica. E naquela hora, quando eu olhava, todo mundo que estava ali ao meu redor tinha desaparecido e eu tinha ficado. E ali começou um desespero, ali no sonho. Um desespero, uma agonia. E eu olhava assim para um lado, para o outro, eu via que estava tudo vazio, não tinha ninguém. E o ar começava a esquentar e começava a cair aquela librina, uma librina bem fininha, morna, como se fosse uma água morna. E quando eu olhava, vinha muito cavalo correndo atrás de mim, uns cavalos pretos. E eu ficava apavorada com aqueles cavalos correndo atrás de mim. E um desses cavalos chegava perto de mim e falava assim, era metade cavalo e a metade mulher. E ela estava de batom, estava de brinco, e os cavalos tinham unha, eles não tinham aquele casco, eles tinham unha grande pintada de vermelho. E ela dizia assim pra mim, aquele cavalo, né, que era metade cavalo, metade mulher, falava assim, você agora é nossa, você gosta de tudo que nós gosta, você usa tudo que é nosso, você agora é nossa, você agora vai ficar com a gente. E naquele momento eu fiquei muito desesperada, angustiada. E eu acordei ali desesperada. E eu falei pra minha mãe. Aí a minha mãe falou assim, você sabe que essas coisas aí não agradam a Deus e você continua fazendo. Você continua fazendo. E eu fiquei desesperada, muito angustiada. Mas hoje eu estou servindo ao Senhor. Deus, Ele sempre me mostrou o que é certo, o que é errado. Eu também fui criada na doutrina e eu sei que corte de cabelo, pintura, sobrancelha, esmalte, tudo isso aí não agrada a Deus. Tem pessoas que não acreditam, mas isso daí é coisa que não agrada a Deus. Essas vaidades, essas coisas não agradam ao Senhor. Se nós for ver lá em Isaías 3,16, a palavra do Senhor ela é bem clara. Que as filhas de Deus, elas têm que ser simples como a pomba, né? Nós não podemos desagradar o Senhor, entristecer o coração do Senhor, porque nós já somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A serva do Senhor, ela não precisa se pintar para poder ser linda. A serva do Senhor não precisa passar base, pó no rosto, fazer sobrancelha. A serva do Senhor já tem o brilho do Espírito Santo. E esse daí é o meu testemunho. E eu já vivi muitas experiências na minha vida por conta da minha rebeldia. Mas hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu não pratico mais essas coisas. Graças ao meu bom Deus, vivo na doutrina do Senhor, tenho me esforçado para agradar a Ele cada dia, porque tudo que eu faço ainda é pouco para agradar ao meu Senhor. Hoje, pela misericórdia do meu Senhor, eu tenho me esforçado para viver para Ele. Eu tenho me esforçado para viver essa doutrina do jeito que o Senhor manda, do jeito que o Senhor quer. Eu cuido da obra junto com meu esposo. Meu esposo, ele é diácono. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos andando, pregando contra a vaidade, falando a verdade, porque nós temos que falar a verdade. É muito difícil, muitas das vezes. Eu tenho chorado por conta das críticas, dos olhares das pessoas que olham pra mim assim, até com um olhar de desprezo. Até com um olhar de desprezo. As pessoas olham, me achando uma velha, né? Como diz o ditado bem popular do mundo, cafona, por conta que hoje
verdadeiramente hoje eu vivo para Cristo, mas antes eu estava brincando com o Evangelho, não é verdade? E Deus, Ele pesou a mão em cima de mim para que eu viesse me consertar, diante dEle. Mas eu estou muito feliz hoje, na presença do Senhor, caminhando, pregando a verdade. Eu sei que muitas vezes não é fácil a gente falar do amor de Deus, da santidade. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja que me criticam por me achar santa demais. Mas o Senhor é aquele que me mostrou como é que eu devo andar na presença dEle. Hoje, pela misericórdia do Senhor, tudo que o mundo me oferece eu rejeito. Eu não pinto cabelo, eu não pinto unha, eu não uso batom, eu não faço sobrancelha, eu não uso brinco. Todas as vaidades que eu usava antes, eu não uso mais. E eu tenho a cada dia pedido ao Senhor que me fortaleça para que eu possa caminhar. Porque para nós chegar lá no céu, nós temos que ser santo, né? Nós não podemos chegar lá na glória do Senhor, pintada, maquiada, cabelo cortado, né? Porque Deus, Ele é santo. Muitas das vezes quando eu falo para alguém que batom é pecado, corte de cabelo é pecado, né? As pessoas até me criticam. Teve pessoas que já me magoou profundamente ao ponto de eu chorar, né? Por conta que fala que eu quero ser santa demais, que batom não tem nada a ver, cortar o cabelo não tem nada a ver, que se deixar o cabelo grande demais o cabelo fica feio. E pela misericórdia do Senhor, eu não me acho feia não, porque quando a gente tem Deus na nossa vida, o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas nos deixa linda, né? Tanto os servos como as servas do Senhor, né? Em geral, os servos do Senhor que verdadeiramente quer agradar ao Senhor, eles não precisam da vaidade que Satanás oferece, porque nós já somos lindos, porque o brilho do Espírito Santo está em nós. Nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer jeito. Uma mulher do Senhor se apresentar no altar de Deus é cabelo pintado, toda pintada, cabelo cortado, isso é vergonhoso, né? E a vida espiritual não fica uma vida tão com o brilho do Espírito Santo, porque nós que vivemos na sã doutrina, obedecendo à palavra do Senhor, nós temos o brilho do Espírito Santo. E aquelas mulheres de Deus que querem viver na rebeldia, no pecado, elas precisam entender, aprender e obedecer à palavra do Senhor. E parar, pedir perdão ao Senhor, né? Parar de praticar tais coisas, estar cortando o cabelo, porque isso daí é pecado. Cortar o cabelo é pecado. Muitas das vezes as pessoas pagam preço, são castigados e perguntam por que está passando por aquilo, né? Ah, porque é servo do Senhor e está passando por tal situação. E muitas das vezes estão cometendo algo que está entristecendo o coração de Deus. E Deus dá uma apertinha ali para ver se a pessoa se conserta. Eu gosto muito da doutrina do Senhor. Eu zelo pela doutrina do Senhor, né? Porque para a gente obter vitória tem que obedecer ao Senhor, obedecer à doutrina. Muitas pessoas acham até que eu não bato bem do juízo por conta da doutrina. E eu percebo que as pessoas também me acham velha, ri de mim, né? Mas eu me orgulho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho verdadeiro é esse daí, que a nossa beleza vem de Deus, vem do Espírito Santo, e não das vaidades que o inimigo oferece, né? Muitas vezes eu me entristeço com as setas que Satanás joga. Satanás, ele tem usado um instrumento para me afrontar, e muitas das vezes diante da pessoa que ele está usando para me afrontar, eu me sinto feia, eu me sinto velha, mas depois vem aquele refrigério para minha alma, aquele refrigério para o meu coração. E eu sei que tudo isso que Satanás faz é para me afrontar, para jogar as setas dele, achar que, né, ele coloca na mente da pessoa para que a pessoa venha pensar: eu tô velha, eu tô feia, fulana tá tão bonita, tão arrumada, né? Pensar algo desse tipo. Mas quando eu olho para Jesus, ontem mesmo à tarde eu coloquei louvor aqui na minha casa, que eu gosto muito de louvar o Senhor. E eu louvei, senti a presença do Senhor, uma calma que veio no meu coração, aquela calma.
E Deus, ele sempre se faz presente aqui no meu lar, na minha vida. No momento que eu estou mais triste, mais angustiada, o Senhor, ele vem e me traz a calma. E Deus, ele trouxe a calma, trouxe a alegria para o meu coração, né? Porque Satanás, ele odeia a doutrina. Quantas e quantas igrejas por aí hoje as irmãs andam de um jeito que, se a gente for olhar assim, é uma vergonha para o evangelho, mas nós que estamos guardando a doutrina, Deus, ele se agrada de nós. Satanás fica furioso, mas o importante é que o Senhor venha se agradar de nós. Certo dia, já era à noite, eu deitei na minha cama, né, para dormir. E quando eu fechei meus olhos, se apresentou um demônio muito feio. É muito feio. E esse demônio tinha batom, tinha unha grande, tinha brinco, toda pintada, maquiada. E esse demônio estava num lugar escuro e nesse lugar tinha só fogo ao redor. E esse demônio era gigante, ele se apresentou assim pra mim, eu de olho fechado. Esse demônio falou assim, fungando aquela tintura em cima de mim assim, falando assim: eu odeio você, crentinha. Eu odeio você, você quer ser muito santa, eu odeio você. Por conta da vaidade que eu não uso mais. E foi justamente isso que o demônio me falou, que me odiava por conta que eu não gosto de vaidade. Certo dia eu comprei uma prancha para pranchar o meu cabelo. E eu não cheguei nem a usar ela. No mesmo dia que eu comprei ela, eu não usei ela. Quando foi no outro dia, eu fui passar a prancha no cabelo. E não ficou do jeito que eu queria. E todo dia eu queria passar um pouquinho para ver se o cabelo abaixava, porque meu cabelo é um pouco, né, liso em cima e embaixo nas pontas enrolado. E eu queria que ficasse todo liso por completo, tanto em cima como embaixo, as pontas toda, né, lisa. E eu fui dormir e o Senhor me deu um sonho. Eu via um túmulo bem grande, né, um túmulo bem grandão, e era muito velho, um cemitério. E eu tirava de dentro daquela cova um negócio quente e passava no meu cabelo e fedia muito. Era muito fedorento, aquele mau cheiro. Que quando eu acordei eu me lembrei da prancha. Eu devolvi, eu não quis mais. E o Senhor tem cuidado de mim. Satanás, ele até tenta jogar as setas, mas Deus entra, quebra o laço, né? E eu me levanto e glorifico ao Senhor, porque eu sei o que eu passei por causa de rebeldia. Porque a vaidade é uma coisa que, né, cada vez mais tem crescido dentro das igrejas, não é verdade? E quando tem homens e mulheres de Deus ali que estão vivendo a sã doutrina, que estão obedecendo a palavra do Senhor, muitas das vezes eles são criticados. O meu pastor mesmo, ele tem sido muito perseguido, ele tem sido muito machucado por conta da sã doutrina. E Deus já falou para ele que ele continue assim, pregando a verdade, pregando a sã doutrina. Muitas pessoas chamam ele de doido, de maluco, falam que ele é paranoico, né? Porque ele sempre está ali exortando as irmãs a respeito do cabelo, a respeito das vestes. Não pode pintar a unha, não pode fazer sobrancelha. Então é muito estreito para nós que quer viver para Deus, né? Se preparar para ir morar no céu. É muito estreito, mas vale a pena. Vale a pena porque é com santidade que nós vamos ver o rosto do nosso Salvador. Irmã Fabiana, eu quero aqui lhe fazer uma pergunta. Na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 2, o apóstolo Paulo, ele começa o versículo dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmã Fabiana, neste versículo nota-se que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos crentes da cidade de Corinto, os chamando de igrejas de Deus.
Então, o apóstolo Paulo, ele coloca no contexto geral todas as igrejas de Deus, que é templos, né, do Espírito Santo, que é pessoas que confessam o nome de Jesus, que estão em todos os lugares. Então essa carta não é só para os crentes da cidade de Corinto, é para todos nós, até nós, no século atual que estamos vivendo, no ano de 2020, serve para todos. Então a pergunta que eu quero fazer para a irmã é baseada nisto e baseado também no capítulo 11, no verso 10 e verso 15, a qual Paulo também deixou escrito pela inspiração do Espírito Santo de Deus, o qual diz assim a palavra: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A irmã nota-se que nestes 2 versículos, Paulo fala sobre a doutrina do cabelo crescido, do cabelo comprido, sobre a mulher crente, a mulher de Deus. E Paulo, ele fala que a mulher tendo o cabelo crescido, o cabelo comprido, torna-se sobre a cabeça dela um sinal de poderio por causa dos anjos. Não é por causa das prostitutas, como alguns dizem por aí, ou por causa de cultura da cidade de Corinto. Não, é por causa dos anjos. E isso é tremendo, porque essa carta, como eu disse no versículo 2 do capítulo 1, é universal. Foi sim enviada para a cidade de Corinto, mas Paulo, ele pôs todos nós no contexto. Não é à toa que as igrejas modernas, né? Todas as igrejas, independente de ser moderna ou antiga, de 50, 100 anos atrás, 300 anos, 400 anos atrás, a maioria delas, para celebrar a Santa Ceia, que é geralmente uma vez por mês, tem uma aí que é uma vez por ano, mas todas elas usam deste mesmo capítulo 11 para poder fazer a celebração da ceia. Aí eles usam do versículo 23 ao versículo 34 para poder ler e daí em diante a igreja tomar a Santa Ceia. Então, se os versículos para a Santa Ceia é válido de mês em mês, por que a doutrina do cabelo comprido não é válido todos os dias na vida do crente? Não todo mês, todos os dias. Então, por isso que a mulher ter o cabelo crescido é honroso. E a pergunta que eu quero fazer para a irmã é sobre isto, sobre o versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Isto é um grande mistério. A irmã foi rebelde na sua adolescência, foi rebelde à doutrina da igreja, à doutrina bíblica, a qual lemos, e foi rebelde aos seus pais, que te ensinaram na doutrina da igreja e na doutrina bíblica. Mas a irmã até então tinha seu cabelo crescido. Na sua infância, antes de você cortar seu cabelo, a irmã sentia algum poderio sobre a sua cabeça? A irmã sentia que havia algo sobrenatural pela irmã ter o seu véu comprido? E depois que a irmã cortou, a irmã já testemunhou, já falou
o que a irmã sentiu, né? É um pavor te tomou conta, te trazendo até mesmo um certo receio, medo. E com isto veio os sinais de Deus, a mão de Deus que pesou sobre você. E daí você entendeu que foi por causa da rebeldia, você cortou o poderio de Deus. Como Sansão, embora ele é homem, e a doutrina para nós homens, no tempo da graça, que é o tempo agora de Jesus, da salvação, a doutrina para nós do mesmo capítulo 11 é que nós não tenhamos o cabelo comprido, mas sim o cabelo cortado, no modelo social, no modelo de homem, que apareça a fisionomia, né, de homem. Sansão, ele recebeu a ordem de Deus através de sua mãe para que ele não viesse ter o seu cabelo curto, para que sua mãe não viesse cortar, aparar, raspar o cabelo de Sansão. Então, isto fez com que Sansão viesse receber um certo sinal de poderio sobre a sua cabeça. E por isso, do grande mistério de Sansão ter aquela força sobrenatural que era dada por Deus por intermédio do Espírito Santo no cabelo de Sansão. Isso é um grande mistério. Isto é um poderio a qual, trazendo para o tempo da graça, homem não pode mais ter o cabelo crescido, mas ele em si tem o Espírito Santo, tem autoridade para usar em nome de Jesus para repreender todo o mal. Agora a mulher crente, é aí que entra o grande mistério. Esse poderio do cabelo crescido de Sansão recai hoje em dia sobre a mulher, porque a mulher tendo o cabelo crescido em obediência à sã doutrina, ela vai ter automaticamente um mistério na cabeça dela por causa dos anjos e um poderio a ponto até mesmo de trazer cura, porque eu já ouvi falar de irmãs com seus cabelos crescidos, a qual pessoa doente tocou nas pontas e foi curada. Isso é tremendo, isso é profundo. E fora que no lar, dentro da casa, Satanás não vai ter a persuasão de dominar, porque ele vai ver ali um respeito que a esposa tem ao esposo e o respeito que ela tem à doutrina de Jesus e dos apóstolos. Isso é profundo, é um grande mistério, né, irmão? Glória ao Senhor Jesus por isso. Então, mediante a isso, irmão, quando a irmã em si voltou para a doutrina e começou a deixar seu cabelo crescido, e agora a irmã permanece na doutrina, né? A irmã sente esse poderio na sua cabeça quando a irmã ora, quando a irmã está na igreja, quando a irmã vai dormir, quando a irmã está andando na rua. Eu gostaria de saber o que a irmã sente pela irmã ter retornado para a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo através da carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Corinto, no capítulo 11, no verso 10 e verso 15. A irmã sente esse poderio sobre a sua cabeça, irmã? A paz do Senhor Jesus, para o Senhor presbítero, para sua esposa, que Deus possa assim estar abençoando a vida de vocês. É uma palavra muito forte, né? Muito forte essa palavra, aqui no versículo 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Que fala, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Na época da minha adolescência, que eu cortei o meu cabelo, eu senti uma grande diferença. Por quê? Porque ali eu estava em rebeldia com o Senhor, né? Eu tinha passado por cima da palavra do Senhor, da doutrina bíblica, né? Estava uma adolescente totalmente desobediente. E eu percebi que a unção que eu tinha na minha vida, né, pela misericórdia do Senhor, tinha se afastado de mim, né?
O Espírito Santo de Deus, naquele momento, ele se afastou de mim por causa da minha rebeldia, por conta que eu toquei no meu cabelo. Uma serva do Senhor, quando ela tem cabelos compridos, ela tem mais unção, né? Pela misericórdia do Senhor, ela tem mais unção, ela tem mais autoridade, não é verdade? E antes de eu praticar tais coisas que desagradam ao Senhor, quando uma pessoa enferma, ela precisava de oração, a minha mãe, ela, né, sempre me levava na casa dessa pessoa, e pela misericórdia do Senhor, né, antes de eu cortar o meu cabelo, eu colocava a minha mão, né, na cabeça da pessoa e orava, e Deus fazia um milagre. Mas depois que eu cortei o meu cabelo, eu percebi totalmente que eu perdi a autoridade a qual o Senhor tinha me dado. Porque quando a gente vive na doutrina do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, a gente tem autoridade, né? E quando a mulher de Deus, a mulher cristã, ela tem zelo pela doutrina e ela tem zelo também pelo cabelo, porque o Senhor quer que a mulher cristã tenha cabelos compridos, né? Então ali, quando a gente obedece e não toca no nosso cabelo, nós temos a autoridade, nós temos a unção de Deus. A partir do momento que a gente começa a se rebelar, começa a tocar no cabelo, a unção de Deus, a autoridade de Deus já não é mais na nossa vida. Porque um cabelo comprido, um cabelo longo, ele faz muita diferença na vida de uma mulher de Deus. Quando a gente olha para uma mulher de cabelo longo e uma mulher de cabelo curto, nós vemos a diferença. Por que a diferença? Porque quando nós olhamos para aquela mulher do cabelo longo, nós vemos nela, né, como serva do Senhor, ali a obediência, nós vemos nela o brilho do Espírito Santo, né, a glória de Deus sobre a vida dela. E é uma coisa muito linda, uma coisa maravilhosa ter o cabelo comprido, né? É sinal de obediência a Deus. E quando nós vemos uma mulher cristã de cabelo curto, nós vemos sobre ela um sinal de rebeldia, né? Que passa por cima da palavra de Deus, que não quer saber das consequências e acaba tocando no cabelo, né? E quando a gente comete tal ato de tocar no nosso cabelo sabendo que é pecado, a gente paga o preço, igual eu paguei o preço, né? O Senhor pesou a mão em cima de mim e me colocou no leito de um hospital para eu saber que Ele é Deus. E com Ele ninguém brinca, com a palavra dEle ninguém brinca, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Então, uma mulher de Deus com cabelos longos, ela faz toda a diferença. Nós vemos nela, né, a glória do Espírito Santo. Irmã Fabiana, que bênção, que maravilha, irmã. A irmã respondeu aí de um modo eficaz. Graças a Deus, irmã, pela sua vida. E Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Igreja de Sardo, por que rejeitaste a minha comunhão? Traindo meu amor, rejeitando a minha luz, indo pra escuridão. Tu dizes que estás em mim, mas conheço as tuas obras, longe de mim estás. Saiba que sou um Deus de amor, também sou fogo consumidor, um dia vou requerer de ti.